Olha só, será que temos uma inversão de valores? O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pediram o cancelamento do Bolsa Família para beneficiários que apostarem nas bets e jogos de azar, como o do Tigrinho, por exemplo. Pois faz todo sentido, né? Claro, criminalizar os mais pobres e vulneráveis que querem ter um mínimo de dignidade em uma sociedade tão desigual. Pois é. Esse debate é extremamente importante. Eu peço a sua opinião nesse vídeo aqui também. A gente vai conversar com a Day Oliveira agora. Vamos lá. Deixa eu chamar a Day Oliveira aqui, Day, porque faz poucos dias eu trouxe, inclusive no meu Instagram, que tá aqui, ó, @lu.junior, uma conversa sobre um debate sobre, né, essa questão das bets ser um mercado muito grande aqui no Brasil, porque o nosso Brasilzão ainda é muito desigual. E aí vem essa notícia de que querem cancelar o Bolsa Família de apostadores que tenham esse recebimento. Parece realmente uma inversão de valores, né? Sim. Com toda certeza, né? Porque a gente tem, de um lado, a gente tem uma população imensa que passa por dificuldades diárias. E aí, não necessariamente é aquela pessoa também que está ali investindo no Bolsa Família. A gente vai falar dos números um pouco mais à frente, os números são alarmantes, mas a gente tem também pessoas que estão ali acordando 4 da manhã e passando 3, 4 horas no transporte público para chegar ao trabalho, trabalhando de 8 a 10 horas por dia, voltando para casa para dormir, para no dia seguinte retomar essa rotina com salário mínimo, que não dá para seguir a sua vida, não dá para você pagar alimentação, água, luz, telefone, e viver minimamente bem, tendo inclusive lazer, tendo inclusive tempo livre. E eu não vou nem invocar o Churran aqui, não vou nem falar de sociedade do cansaço, mas a gente vive hoje literalmente para pagar o mínimo que a gente tem, como sociedade, né, como um todo. E a partir disso, a gente tem ali uma fuga também da realidade, que é a internet, vendendo ostentação, vendendo uma vida fácil, vendendo várias possibilidades, que é também uma forma de fugir desta realidade. Não à toa, esses influenciadores que mostram a vida de luxo, eles fazem sucesso também. E nesse paralelo, né, de uma vida real e a vida irreal, a gente tem aí quem? As bets lucrando. E como é que elas lucram? Elas lucram fazendo com que a pessoa ela acredite que ela vai ter um mínimo de vida melhor. Só que hoje a gente chegou no nível, né, com a tecnologia, com essas bets, com esses jogos, a gente chegou no nível de pensar assim, em epidemia e pandemia, inclusive como o governo federal avalia. E a gente, mas só que isso não é uma coisa nova. A gente vai lembrar, por exemplo, de programas, né, como a Roda da Felicidade do Silvio Santos, ou até outros programas que as pessoas tentavam entrar, né, a Telecena, ou passaram um programa de televisão para ganhar, quem quer ser um milionário. Isso é interessante, porque as pessoas elas querem sair dessa inércia da pobreza. A gente está em uma sociedade capitalista, então o governo, e aí eu falo como governo, não o governo federal em si, porque a gente tem, inclusive, a sorte de ter este governo federal, antes de tudo, tá? Antes que alguém diga assim, mas daí ele está reclamando do governo federal. Não, dessa vez não. Por quê? Porque a gente tem, inclusive, o Lula e o Haddad, que certamente não vão deixar com que um projeto desse passe. Mas a gente tem, por um outro lado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, que sim, certamente são formados por aqueles burocratas, uma maioria masculina, uma maioria de homens, uma maioria de pessoas com acesso a dinheiro, a poder para estar naqueles cargos. E qual é a lógica mais fácil, né, para a gente acabar e erradicar com o problema das bets? Seria com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade entrando nesse processo. A gente vai cancelar o Bolsa Família delas, porque na cabeça deles, se investe aquele dinheiro é porque não precisa daquela quantia ali para o dia a dia, porque eles talvez nunca tenham pensado que aquilo ali é uma expectativa, uma esperança de uma vida melhor. Olha o nível que a gente chegou, e eles criminalizaram as vítimas, e não aquelas estruturas de opressão, não aquelas pessoas que estão tirando dinheiro, que é o que o governo federal vem estudando e vem tentando fazer. Então, já vou te pedir, Lúcia, por favor, para colocar, né, a primeira matéria que fala aí sobre esse pedido do Ministério Público e da TCU sobre o corte das bolsas dos beneficiários. E olha, trago uma apuração aqui, Yuri, porque o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, enviou uma representação pedindo a suspensão total do pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família, por exemplo, para a pessoa que apostar em jogos de azar, incluindo as bets. Então, o MP, junto ao TCU, solicita que o tribunal
também declare ilegal qualquer utilização de cartão social, como Bolsa Família, para fazer as apostas. Isso que você disse que o ministro já disse que quer conduzir. O presidente do TCU, Bruno Dantas, já estava estruturando uma mega auditoria para avaliar os impactos negativos das apostas na efetividade de políticas públicas. Só que aí o senso de urgência, claro, tomou uma nova proporção quando o Banco Central divulgou aqueles dados indicando que só em agosto desse ano, beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões via Pix nas bets. Pois é, né? Mas o senso de urgência, peraí, gente, não precisa analisar sobre esse senso de urgência, né? É para dar uma resposta para a sociedade ou é para dar uma resposta para, né, o interesse de alguém, né? Porque, assim, a fome e a miséria é interessante também, depender da perspectiva. Esse dado que foi, inclusive, discutido aí, a gente falou dele aqui no Meteoro, que é um dado muito absurdo, que é 3 milhões de beneficiários, receberam, né, o valor de 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Então, eram pessoas ali que recebiam, que conseguiam fazer uma transferência de uma média de R$100 e faziam, né, para essas bets diretamente através da conta, por Pix. Inclusive, as bets, né, esse dado do Banco Central não fez um levantamento sobre pagamento por cartão ou pagamento de uma outra forma, apenas pagamento por Pix, e identificou que entre esses beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões fizeram estas apostas que, em média, tinham esse valor de R$100. Tem uma coisa aí que é interessante, né? Não se pensou, por exemplo, que essas pessoas estavam tentando ali melhorar sua qualidade de vida de alguma forma. E aí tem alguns valores que a gente vai tentar analisar, mas quem hoje recebe Bolsa Família são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E nisso a gente está falando de pessoas que estão ali numa linha de, sim, pobreza, numa linha de ter muito pouco para comer, para se subsidiar, para ter o mínimo da sua dignidade. E aí, Lúcia, eu vou te pedir, por favor, para colocar essa segunda matéria, porque é uma solução mais digna que o governo já estava pensando em estruturar antes de vir esse pedido do Ministério Público. Olha, semana passada a gente trouxe para você uma notícia alarmante, né? Porque dados do Banco Central mostraram que beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais em transferências via Pix para casas de apostas esportivas, essas famigeradas bets, isso só em agosto. Os números acenderam um alerta no governo que estuda tirar a titularidade de quem for flagrado usando o dinheiro do Bolsa Família para fazer apostas. Isso não quer dizer que o benefício vai ser cortado, mas que outro membro da família é que vai ficar responsável pelo dinheiro. Vários ministérios estão trabalhando juntos em uma proposta para impedir que o Bolsa Família seja usado para apostar. Ministério do Desenvolvimento Social, da Fazenda, da Saúde e a Casa Civil. Ela deve ser apresentada na quarta-feira. Lembrando que, para ter direito ao Bolsa Família, a regra principal é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. É isso, R$ 218 por pessoa. E aí a gente está tentando dizer, então, que se uma pessoa ali, ela recebeu um valor de 600 do Bolsa Família e ela tentou pegar esses R$100 para melhorar a renda, a gente não vai pensar em fazer um planejamento de educação financeira para ela, ou a gente não vai pensar, por exemplo, em trocar a titularidade daquela pessoa responsável, que muitas vezes pode não ser a pessoa ideal para a tutela, inclusive, das crianças, do cuidado, não necessariamente aquela pessoa ali é a responsável, né, naquele esquema familiar. E a gente vai fazer com que essa pessoa, então, saia novamente desse mínimo de assistência, que é uma assistência para que ela não passe fome, coloque ela novamente na linha da pobreza ou até abaixo da linha da pobreza, a gente volte para o mapa da fome, porque a gente não consegue administrar uma questão que deveria ser de uma esfera de cima para baixo, não de baixo para cima, destruir a base, os mais vulneráveis, né? Nesse caso, a gente pode, inclusive, encerrar todas essas investigações, né, do Ministério Público Federal, da Polícia Civil de Pernambuco, sobre quem está ganhando dinheiro com lavagem de dinheiro e com jogos ilegais. A gente não vai correr atrás dos empresários. A ideia é criminalizar o mais pobre. É isso que o Ministério Público e o TCU estão dizendo para a gente. Inclusive, a ideia do governo, a gente tem uma entrevista de Haddad recente também, que ele fala sobre acabar com todos os sites de bets que não forem regularizadas. Ele fala sobre a importância da regulamentação e ele fala também sobre um planejamento que se pense em várias esferas do governo junto, não só a Casa Civil, não é uma questão apenas econômica,
é uma questão também de saúde. A gente fala de questões mentais nesse processo, tem pessoas viciadas em jogos de bets. Inclusive, a gente precisa lembrar que o governo de Bolsonaro acabou com o CAPES e a gente passou por uma pandemia e pouco se fala em saúde mental. Até você falou, né, Lúcia? A gente terminou setembro e saúde mental não se fala só em setembro, porque tem uma campanha, que é o Setembro Amarelo, de prevenção e combate ao suicídio. A gente tem que falar o ano inteiro. E saúde mental também é você ter, por exemplo, condições mínimas de dignidade de vida para você conseguir ter saúde mental e viver bem, e também acesso a medicamentos, ao médico, ao sistema de saúde, e o Haddad chegou a falar sobre, pensar, né, no Ministério da Saúde, sobre uma forma de combater, né, que as pessoas fiquem endividadas e caiam, né, nessas bets, mas para o Ministério Público a solução seria outra, a da criminalização. Eu confesso que eu estou super indignada, mas também, só para a gente lembrar um outro dado, que é um dado alarmante e preocupante, é que a gente, falando em cancelamento da Bolsa Família, né, de tirar esse dinheiro das pessoas, a gente está esquecendo que o valor por pessoa na família é R$218, só que o Bolsa Família ele não é apenas para dar aquele dinheiro para as pessoas. Ele é um programa importante porque, para você estar nele, você precisa seguir uma série de características, de regras. Dentre elas, manter crianças e adolescentes nas escolas, fazer acompanhamento pré-natal, caso das pessoas gestantes, manter a carteira de vacinação atualizada, sabe, são itens muito básicos. E o Bolsa Família, ele é um programa que ele ajuda o governo a fazer com que a população ela consiga, né, ter acesso a essas questões e mantenha, diminua a evasão escolar, diminua o trabalho infantil e diminua, por exemplo, problemas de natalidade com o pré-natal em dias. Então, ele tem outros indicadores por trás dele, não é só aquele dinheiro. E aí tem agora o governo estudando uma forma de dar cestas básicas para pessoas que possam, então, vir a perder o Bolsa Família. A gente tem uma matéria da Metrópolis falando sobre isso, Lúcio. E, ok, a gente, então, estaria dizendo que a gente vai fazer com que essas pessoas, elas tenham, então, acesso à alimentação. É isso, elas vão comer, beleza, elas vão comer. Mas elas vão comer o quê? Essas pessoas, elas não podem minimamente escolher o que comprar, e esse alimento, ele vai ser, por exemplo, distribuído, ele vai ser comprado ali da vendinha, da esquina do seu Zé, porque o Bolsa Família também tem uma lógica, uma dinâmica de ajudar na renda local. Então, ele vai ajudar na renda local dessa forma, ou você vai comprar com uma licitação de grandes empresários, e aquele dinheiro não vai circular na economia. Fora que é mais uma dinâmica de animalização e de exclusão de pessoas que já estão em vulnerabilidade, né? Que é você não deixar que essas pessoas tenham o mínimo de direito de escolha do que comer, do que vai comer, do que pode comer, do que se sente melhor, né? Com aquele mínimo que você já está provendo, porque você não consegue garantir que ela consiga fazer esse provento, porque você está numa sociedade excludente e você não faz muito para modificar essa lógica, essa dinâmica. Não vamos esquecer que aí é uma crítica, assim, que a gente tem que fazer, e a gente tem um governo que é de esquerda, mas que a política econômica, ela tem base liberal, ela está ali na base de dar o mínimo de substância, né, de sustento para as pessoas, e a gente não consegue fazer reformas necessárias, que foram as reformas agrárias, que foram as reformas tributárias. Eu votei no Lula no segundo mandato dele, inclusive com 17 anos, porque o meu sonho era que a gente tivesse uma reforma agrária, uma reforma tributária, que não veio, e que é necessário para a gente mudar essa estrutura, né, de pessoas passando fome em situação de vulnerabilidade que precisam receber o Bolsa Família. Então, eu pessoalmente acredito que não vai andar para frente, né, essa lógica do não pagar o Bolsa Família para pessoas que estão apostando no tigrinho, apostando nas bets com esse dinheiro, mas o governo vai sim criar mecanismos, estuda esses mecanismos, e a gente precisa que o Ministério Público e que o Tribunal de Contas da União tenham à sua frente pessoas com mínimo, né, de sensibilidade para entender o direito social, não punindo as pessoas mais pobres pelas mazelas e pelas próprias estruturas que eles criam, né, que é muitas vezes a falta de fiscalização. É isso, Lúcio. Exatamente. A Day falou realmente toda a indignação que a gente tem com uma notícia dessa. Porque será que os senhores ministros do TCU sabem a realidade de uma pessoa que recebe o Bolsa Família? Porque não é possível, né? Não é possível. Vamos imaginar que você recebe o Bolsa Família. Você é seduzido por uma empresa de fora prometendo muitos lucros num jogo
que é esses jogos aí que estão aparecendo, né? É muito difícil para quem tem pouco não ser seduzido com a promessa de dinheiro que seja rápido, que entre rápido, porque as pessoas estão precisando, né? Tem muita gente que fala assim, tem que acabar o Bolsa Família porque só está dando esmola para as pessoas. Vai viver com Bolsa Família para ver se você consegue viver tranquilamente com Bolsa Família. Né? Bolsa Família é para dar dignidade das pessoas poderem viver o mínimo, para poderem ter o que pôr na mesa. Né? Então, quando você tira o Bolsa Família dessas pessoas que provavelmente já estão viciadas no jogo, porque ninguém gasta todo o dinheiro que tem num jogo e perde tudo porque quer. Geralmente é porque já está viciada no jogo. Então, você tirar o dinheiro dessas pessoas é você definitivamente não cortar o problema na raiz. A raiz do problema não está aí. A raiz do problema está no jogo. Né? É bizarro, é bizarro. O Ministério Público vai lá trabalhar para proibir, então, esses jogos aqui. Vai lá trabalhar para ter uma campanha de prevenção ao vício, ao jogo. Né? Então, se o cara gastar todo o Bolsa Família na Mega Sena, aí tem problema? Ou não tem problema? No jogo do bicho, tem problema ou não tem problema? Engraçado, né? Então, a gente fica só realmente muito indignado porque a primeira chance de resolver um problema é acabando com o direito do pobre. É isso que acaba. Sempre é a primeira coisa que eles olham. Né? Olha, é de ficar indignado mesmo. Mas a gente vai agora para um recadinho final aqui no nosso Plantão do Meteoro. Dai, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Olha só, aqui embaixo está para você o nosso endereço do novo canal, youtube.com/tvcringebrasil, o novo canal do Meteoro, que a gente mistura vídeo ensaio com react e TV dos anos 90. Tudo numa pegada bem legal, bem divertida. Tem até uma referência à TV Cultura, à MTV antiga. Tá bem legal mesmo. Então fica aqui o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. E tem uma campanha que o senhor Pedro Zambar e a dona Daiane Oliveira criaram aí para me sacanear, mas que eu topei só para a gente crescer isso aqui, tá? Então, ó, se a gente chegar a 100 mil inscritos, faltam 15 mil. Se a gente chegar a 100 mil inscritos na TV Cringe, eu vou ter que apresentar o plantão vestido de Pikachu. Então, se você quer me sacanear também, mas pelo menos ajudar a TV Cringe, se inscreve na TV Cringe, tá bom? Grande abraço, até a próxima.